Aí eu peguei a assessoria Aí, aqui, ó. Aí, o ó. seu assessor, como vai? Boa noite. Tudo Aí, ó. bem? Tudo bem? Tudo Tudo jóia? certo. É que eu não sabia Ah, que não estava seguindo. É por isso que não estava aparecendo, né? Mas, mas deu tudo certo agora. ótimo. Prazer em Tá bom. conhecê-lo. Como é que chama o seu filho do senhor? Jander, Oi? Jander, o arquiteto, Jander. Jander, Jander. Prazer, É, Jander. prazer, Vamos valeu. lá. Até Ok, mais. obrigado. obrigado, viu? Vamos, Tá, tá. vamos iniciar. Bom, Ok, primeiro, Simão antes Carrinho? de nós iniciarmos, o pessoal está entrando de novo, né? O pessoal Ah, tava entrando, já estava aqui na sala, e agora é, estamos voltando. Então vamos aguardar só alguns minutinhos que o pessoal já tá ok. entrando na sala, né? Ah, Primeiro, vamos agradecer aqui todas as pessoas que estão nos acompanhando e pedir para todos Posso aí, entender pessoal, melhor fazem como um aproximar convite, com o seu jeito de falar. Preciso da fa- sua. sei. façam um Não, eu convite mexi no no, negócio aqui. Ah, no aviãozinho, façam um convite no aviãozinho aí, convidem outras pessoas para estar participando da nossa live. Hoje o tema muito, além de interessante, mas muito importante para a nossa vida. Né? Vamos estar falando sobre a questão do comportamento, sobre a questão espiritual, sobre o nosso estado emocional, nosso estado de espírito. E eu quero primeiramente fazer um agradecimento ao Dr. Lacordaire por estar participando com a gente nessa live de hoje. É um prazer imenso, uma honra poder ter uma pessoa para conversar do conhecimento do Senhor, né? E que é tão, assim, para a gente é muito gratificante e uma honra poder tê-lo aqui como convidado participando comigo. Obrigado, boa noite. Mário, o prazer é meu, a minha alegria dessa oportunidade abençoada de estar trabalhando com você, alguém que tem todo um propósito saudável de colaborar de uma forma justa, objetiva, neste momento de tamanho desafio que a humanidade está atravessando, né, com assuntos tão importantes como você tem trazido. Perfeito. Mais uma vez, obrigado. Podemos falar um pouquinho sobre o senhor, né? Então, primeiro, assim, o Dr. Lacoder é um psicólogo, é um dos diretores do Instituto Brasileiro de Plenitude, um instituto de 25 anos, né, em termos de prédio presencial, e um instituto que promove muitos cursos nessa área, né, da neurolinguística, da questão transpessoal. E o senhor podia falar um pouquinho do instituto, como é que funciona, né, quais são Sim, os tipos de curso, como é que funciona lá? isso. Quem tiver interesse pode entrar em www.plenitude.com.br. O Instituto nasce em 95, né? E a grande proposta do Instituto é trabalhar o espírito imortal, é a promoção do ser humano nessa visão holística, né? Nessa dimensão da psicologia transpessoal, biopsicossocial e espiritual, sem nenhum cunho religioso, não que a religião tenha qualquer empecilho, mas dentro de um espírito de religiosidade, né? De que nós somos muito mais do que um corpo, mais do que uma mente, nós somos um ser, como dizia Sócrates, viajor do tempo e a vida na Terra é uma estação, né? E todo o trabalho do Instituto Brasileiro de Plenitude Humana é baseado na psicologia transpessoal, que hoje é o que há de um pensamento mais aprofundado na área da psicologia, que é a quarta força da psicologia. A primeira força é o behaviorismo, né, uma psicologia comportamental. A segunda força é a psicanálise, nessa visão de Sigmund Freud, né, das interpretações. A terceira é a humanista, e os próprios teóricos da humanista perceberam que algumas situações apresentadas pelos próprios clientes transcendia o aqui e agora. E começaram então a pesquisar e viram que nós somos realmente esse ser que já vivemos outras personas, né? Enquanto inteligência nós somos única, mas enquanto persona nós já vivemos várias. E Sócrates tem toda essa razão. Somos viajores do tempo e a vida na Terra é uma estação. E comprovando que realmente a vida transcende do nosso próprio corpo. O nascimento não é o começo
e nem a morte é o fim, né? Então, o Instituto trabalha dentro dessa abordagem. Nós temos vários cursos online, né? Porque as pessoas podem estar acessando, podem estar entrando, adquirindo, né? Então, ele realmente tem essa proposta. Né? Obrigado. E, pessoal, olhem lá, né, no site www.plenitude.com.br. Queria agradecer novamente, Larcodec, as pessoas que estão aí, o Vilmar eu vi entrando, a Beth também eu vi, já estão aí. Bom, nosso abraço a essas almas queridas. Tem um amigo nosso lá do Japão que está aí participando, o Olha Shiba, que professor bênção. de judô, amigo nosso. Lá do Japão, ele está participando, está sempre participando aí das nossas lives. Grande abraço, professor Shiba. Bom abraço. Né? E a gente... Então, pessoal, vamos convidando outras pessoas aí para estar com a gente aprender um pouquinho mais com o Dr. Lacoder, dar palestras no Brasil inteiro, já veio aqui em Sinop, né? O Instituto Plenitude é em Cuiabá, e assim, né? Vamos conversar um pouquinho, então, o que o senhor pode dizer para a gente com relação a essa questão do Covid hoje, né? Estamos aí praticamente 3 meses de isolamento e as pessoas com muito medo dessa questão, né, desse vírus. E esse momento em que as pessoas estão muito reclusas em casa, né, nessa situação, essa questão da televisão, da forma como ela coloca, né? Mas, ao outro lado também, né, tem mostrado o quanto as pessoas... a questão familiar, né? Muitas vezes a gente não presta muita atenção nos nossos filhos, do que está acontecendo dentro da nossa casa. E neste momento em que nós temos que, né, proteger a nossa família, de estar mais tempo com os nossos filhos, ou com, né, com os nossos entes que estão com a gente, isso tem trazido uma mudança, né, de comportamento e até mesmo, né, das pessoas começarem a rever os seus valores. Né? Uhum. E eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre essa questão, né? Não só dessa questão do vírus, mas o que está acontecendo nesse momento em termos emocionais, em termos, né, espirituais, com as pessoas nos dias de hoje. Então, nós como humanidade como um todo, nós estamos vindo de um padrão mental psíquico do ter humano em detrimento do ser humano. Então, nós vamos perceber que esse vírus, na verdade, ele está nos levando a refletir profundamente aquilo que o grande sábio da humanidade, o maior psicólogo, o médico de todas as almas, ele veio nos trazer, que é o Cristo. Dentro da visão junguiana, o Cristo é o arquétipo do modelo do self a ser seguido. E ele nos traz, nas suas abordagens, porque ninguém contou história como este homem contou. Ninguém construiu parábolas, e as parábolas têm um profundo fundo moral, e à medida que nós vamos crescendo psiquicamente, emocionalmente, intelectualmente, nós vamos entendendo melhor o fundo das parábolas. E ele falava por parábolas, com simplicidade. E o simples é o complexo que se resolveu dentro de uma visão tibetana. Normalmente nós somos muito prolixos, né? E ele foi muito claro, ele sempre dizendo o seguinte, olha, não amontoeis tesouro onde a traça corrói e a ferrugem consome. E sempre nos convidando a ter uma relação com aquilo que é o transitório, que é o nosso nome, o nosso corpo, os bens materiais. Tudo isso é muito importante, mas isso é meio. Então, é o instrumento momentâneo para que nós, enquanto ser pensante do universo, que é o espírito, momentaneamente, utilizando dessa relação horizontal da vida, que são os diversos papéis do ter, fazer e estar, trabalhar isso com uma visão de quem nós somos no que estamos fazendo. Daí vamos observar que, por exemplo, um professor, todos dentro
numa faculdade, o papel é professor. Mas cada um tem o seu estilo de dar aula, tem a forma como dá, né? Da mesma forma, qualquer profissional, nosso papel de pai, de mãe e assim por diante. Então, quando eu tenho uma autoconsciência de mim mesmo, quem eu sou, naquilo que eu faço, eu vou dar o melhor de mim. Então, é isso que ele colocou. Porque nós somos um ser espiritual, momentaneamente fazendo, tendo e estando. E nós estamos vivendo esse momento virótico, né, dessa pandemia, que está nos convidando a fazer esse mergulho para dentro de nós. E assim como você colocou muito bem, ele nos convidou a recolher dentro de casa. E esse vírus, ele vem nos ajudar a descobrir outros vírus que nós trazemos conosco e que estava contido, mas não manifesto. Não percebíamos, porque estávamos com a nossa mente intoxicada em busca do fazer, ou numa fazeção de coisas, sem se fazer com aquilo que nós estávamos fazendo. Então, quando nós temos uma consciência do que o que eu estou fazendo, eu estou sendo um co-criador, um colaborador da divindade, eu vou fazer com profundidade, com qualidade, e ao mesmo tempo nós somos regidos por leis. Assim como existem as leis físicas, biológicas e químicas, nós somos regidos por um conjunto de leis que são as leis morais, que foi justamente o que Sócrates, Pitágoras, Arquimedes, o Cristo, Buda, veio nos exemplificar. O discurso aliado com a prática. Então, quando nós nos distanciamos, ficamos só no discurso e desassociamos da vivência disso, gera esse vazio existencial. E o interessante é que esse vírus, veja, ele veio justamente com um endereço certo. Ele não ataca os animais, aos bens materiais, não é? Veja, os oceanos, a atmosfera, estão tudo agradecendo, né? E existe também um outro fator, que às vezes nós ouvimos assim, olha, estamos todos nós no mesmo barco. Não, não estamos no mesmo barco. Nós estamos no mesmo mar revolto. Porque tem aquela pessoa que muitas vezes, quando vimos na reportagem, uma senhora que quando recebeu um sacolão, ela abraçava a pessoa e dizia, oh, você foi o anjo bom. Há 3 dias que eu estou vindo do meu filho, dizendo que quer comida e eu não tenho nada. A mesma água que eu tenho é de garrafa, que nem geladeira nós temos. Mas eu tinha fé que alguém iria nos ajudar. Então, veja, nós estamos vendo que é um vírus que ele pega desde quem está no barraco, na choupana, como também acometeu o primeiro-ministro da Inglaterra e assim por diante, mostrando essa equanimidade das leis divinas. Então, muitas vezes, nós vamos ver aquela pessoa que tem todo o dinheiro, está naquele o iate dele, está lá encostado, mas ele está faltando para ele a embarcação da fé, da confiança. E muitas vezes vão encontrar pessoas simples, mas que, mesmo neste mar revolto, conseguiram construir a barca da confiança, da fé, da coragem, enquanto outros estão construindo a barca do medo, da ansiedade, da depressão. Por quê? Estão distanciados muitas vezes dessas leis que regem o nosso destino, principalmente a lei da providência e da previdência divina, não é? Você veja, essa inteligência cósmica que faz com que os corpos celestes não se choquem um com o outro, que você coloca uma planta, a semeia na sombra, ela faz o fenômeno do fototropismo e vai buscar a luz. Quem falou isso para ela? Se não essa inteligência superior. Então nós também somos regidos por essa inteligência, que Francis Collins, que estudou o genoma, ele disse, há de ter uma inteligência superior que rege todo o destino da humanidade e do universo. Porque, olha, como pode algo tão bem organizado assim? Estão mostrando com isso que não existe acaso e nem milagres. Aquilo que nós atribuímos enquanto acaso e milagre nada mais é, às vezes, do que uma pobreza de instrumentação da nossa parte para ferir a intimidade dos fatos. Então, este vírus está nos convidando
a desenvolver conosco o espírito de solidariedade, o espírito de fraternidade, e recordando os ensinamentos deste grande homem, que ele foi tão grande que ele dividiu a história antes dele e depois dele. Este homem que Mahatma Gandhi teve como referência e dizia: eu conheço o Cristo que os cristãos desconhecem. Né? E foi este homem que, com uma ideia da não violência, ele conseguiu libertar a Índia do maior exército da época, era o exército britânico. Então esse é o convite, a solidariedade, a fraternidade que nós estamos vivendo, não é verdade? Porque, além do fator do vírus, existe um outro fator que vai estar nos trazendo, nos tornando autoimune, que é o fator emocional, o fator dos nossos pensamentos. Porque conforme nós pensamos, o nosso cérebro ele é estimulado pelo pensamento e vai estimular neuroquimicamente e vai produzir em nós o nosso metabolismo da saúde ou da doença. Por quê? A nossa mente é como se fosse o estômago. O estômago ele tem necessidade de alimentos líquidos ou sólidos. A nossa mente, o alimento é o pensamento. Então, assim como a dona de casa ou o dono de casa vai no supermercado, ele não leva qualquer tomate, é importante também que nós escolhemos o alimento da nossa mente. O cuidado nas notícias que nós recebemos no WhatsApp. O cuidado com essas TV que a gente está vendo aí, né? Outro dia eu recebi um WhatsApp dizendo TV funerária, né? E a TV ela tem uma técnica que os nazistas desenvolveram, que é justamente aquela questão de você perder a sua identidade pelo medo. Então, o que eles fazem? Você é um número. Então, quando você está assistindo televisão, você pode ver que algumas TVs, naturalmente, colocam os números de quantos estão com vírus, o quantos vieram a falecer, mas não fala quantos foram recuperados. E depois deles darem os números, o que eles fazem? Colocam pessoas que tiveram entes queridos que desencarnaram ou que faleceram, e para chancelar aqueles números. Então você começa a assistir televisão, você pensa, aí meu pai, e a minha mãe, a minha avó, o meu filho, nós temos um parente. E aquela sensação que isso também vai acontecer com você. Então o pânico, o medo. Então daí a importância de nós sermos bastante zelosos conosco e buscarmos principalmente sermos bastante seletivos no que nós estamos dando para nos alimentar emocionalmente, afetivamente. Né? Perfeito. Deixa eu dar um recado, pessoal. Se alguém tiver alguma pergunta, pode colocar aí nos comentários que a gente, né, eu passo o doutor Lacordaire aqui para ele responder, tá? Então, podem fazer perguntas que vocês quiserem. Quero agradecer o professor Evaldo aqui, mandou um abraço para o senhor aí. Então, obrigado, aqui, com carinho. né? A pergunta se eu souber responder, viu, Mário? Se eu souber responder, senão você já tem a equipe para responder aí, né? Se não souber responder, não, isso não, acho que não vai acontecer esse tipo de problema, não. Mas vamos lá. O senhor falou uma coisa muito importante, né? E eu acho que vale a pena a gente frisar bastante, porque eu sou uma pessoa que eu sempre sou muito positivista em todos os sentidos. Eu não tenho medo do fracasso. Porque assim, errar é humano, a gente tem que tentar fazer, mas às vezes pode não dar certo. Mas se a gente ficar com pensamentos negativos, né? Isso acaba fazendo com que a nossa energia também ela acaba, eu não sei exatamente os termos, né? Mas isso acaba vamos dizer, influenciando nos resultados do que está acontecendo, né? E o senhor falou dessa questão da neurolinguística, da questão da gente saber separar, né, aquilo que a gente quer de conteúdo. Mas eu acho que é muito importante a gente falar um pouquinho mais sobre isso, porque assim, as pessoas às vezes é por medo, por uma questão do fracasso, do insucesso, fica muito olhando as outras pessoas, por que o outro tem e eu não tenho. Isso acaba fazendo com que a gente fique muito frustrado, aí tem ansiedade, isso pode estar relacionado com a própria depressão.
não sei dizer se é isso mesmo. O senhor poderia falar um pouquinho mais sobre esse aspecto? Certo, então. Você veja o seguinte, Mário, o Cristo, que é uma grande referência da humanidade, né? Ele já nos colocou com muita propriedade. Quando ele vem nos afirmar, ele diz assim, meu reino não é deste mundo. Mostrando que nós estamos de passagem, né? Então, muitas vezes, nós sofremos não é pelo que nos acontece. Nosso sofrimento, ele está ligado diretamente, primeiro, à nossa ignorância. Nós temos 3 níveis de ignorância. Nós temos a ignorância do não saber, a ignorância do não sentir e a ignorância do não vivenciar. Por exemplo, você já viu um médico que fuma? Eu já. Muitos. Então, ele não tem a ignorância do não saber, porque ele sabe os efeitos da nicotina, do alcatrão, nocivo ao organismo. Mas o que está lhe faltando? Faltando digerir, vivenciar, refletir em torno daquilo que ele conhece. Então, o que acontece? Aí ele vem ter um CA, um câncer. Então, é o momento da dor. Então, a dor ela é um carteiro que bate à nossa porta para nos ajudar a refletir para que nós possamos fazer uma mudança. Então, um dos movimentos de sofrimento é a ignorância. Como nós estamos vendo, neste momento do coronavírus, há pessoas sofrendo profundamente, porque o seu ente querido veio a falecer, a desencarnar, e ela não pôde acompanhá-lo naquele momento final, desde a entrada do próprio hospital. Então, nós estamos sofrendo por uma coisa que estamos desconhecendo neste momento, como a gripe espanhola e outras que vieram, né? E à medida que a ciência vai evoluindo, vai crescendo, vai nos libertando, né, dessa ignorância. Então, essa é uma ignorância no nível das relações objetivas da vida. Agora, nós temos outros níveis de ignorância de quem realmente nós somos, da nossa identidade espiritual. Daí a importância de nós estarmos buscando o conhecimento, como nos ofereceu Buda, né? Como nos ofereceu vários outros pensadores da humanidade, para nos ajudar a refletir e viver no aqui e agora, mesmo nesse mundo de provas e expiações, neste grande hospital escola, que é a Terra, e o ano letivo vai terminar para todo mundo. Agora, aquele que malbaratou a oportunidade, ele vai voltar para casa com a dor de ter não aproveitado a oportunidade. E aquele que se esforçou, volta com a alegria dos esforços que ele empreendeu no seu aprendizado, né? Então, dentro dessa percepção do sofrimento, o outro sofrimento que nós temos é por ignorância, aliás, por rebeldia. Então, a ignorância nós já colocamos, a rebeldia. Então, muitas vezes, como você colocou muito bem, tem pessoas que estão sofrendo de tal forma e que, às vezes, nós estamos numa posição até muito boa e privilegiada, mas nós não reconhecemos. E aí falta para nós a consciência social. A consciência social, ela vai estar nos possibilitando de perceber que o fogo que pega na casa do vizinho pode também pegar na da minha. Nós estamos vendo os nossos políticos, e a responsabilidade não é só deles, porque quem é o político, se não o cidadão? Eu votei para administrar o bem público. Então, nós temos uma corresponsabilidade também sobre isso. Porque não adianta eu falar, não, isso é problema dos políticos. O político fala, não, é o problema do povo. Quem que é o povo? Quem que é o político? Somos todos nós. Uhum. Então, a ausência da consciência social está levando esses nossos irmãos que foram colocados para administrar o bem público, fazendo desvios de verbas. E por quê? Não tem a consciência de que aquela verba desviada, de repente, é aquele aparelho do pronto-socorro que poderia ser consertado e que aquela que não está podendo fazer uma mamografia venha a falecer em função disso. Então, daí vamos perceber que Sócrates, ele já dizia, se não houver vida além da vida, é um grande negócio para os desonestos e inescrupulosos, e um mau negócio para os bons e os justos.
Olha aí. Então você vai observar que o que ele está falando é que existe um conjunto de leis morais que rege os nossos destinos. Então, quando eu entro, mergulho nesse medo, e influenciado por questões também externas, emocionais, afetivas, que nos falta uma estruturação de educação do espírito, e essa educação nós recebemos principalmente no lar, né? Mahatma Gandhi diz assim: o lar, ele vai estar formando o caráter. A escola e a sociedade ajudam a formar o cidadão. Então, às vezes, nós estamos ouvindo, como eu ouvi outro dia um cidadão dizendo assim: não, eu vou deixar meu filho crescer para ele escolher a religião que ele quer. E a maior religião, e a melhor religião acima de tudo, é a conduta da pessoa. Então, às vezes, nós perguntamos: você vai esperar seu filho crescer para que ele possa escolher a vacina que ele vai tomar? Você vai esperar seu filho crescer para ver qual escola ele vai querer estudar? Então, por que dos valores do espírito nós vamos deixar secundário? Então, nós estamos vivendo este momento em que há toda uma técnica de descaracterização dos valores do espírito e dos valores também da sociedade, que está representada pela escola, representada pelos os papéis muito bem definidos, né? Por exemplo, olha um professor dentro de uma sala de aula. Naquele momento, ele é a semelhança de um psicólogo, de um terapeuta. Ele tem o comando energético, psíquico dos seus alunos. Veja, você hoje, na profissão que você está, o seu jeito de dar aula tem muito a ver com essas referências que você teve. Então, quando Piaget ou Vallon, que são os teóricos da psicologia infantil, ele diz assim: toda criança tem necessidade do adulto socializado para inseri-la no social. Então, nós temos necessidade de referência de pessoas que possam ser, para nós, exemplos. Mas nós estamos vivendo muito anti-exemplos. Eu lido muito com jovens. Há um tempo atrás, um jovem que pegou o carro do pai e acidentou um motoqueiro, e por força da justiça ele foi convidado a buscar a psicoterapia, e ele foi e disse: olha, eu perguntei, como é que está sendo para você essa situação de você ter atropelado alguém? Veja, o pai de família e a sua esposa, veja, ela está agora entrevada, possivelmente não vai andar, e o pai de família tem sequelas do acidente. Ele foi e disse assim: tio, não há boa, porque meu pai está me ajudando. Ajudando como? Ele conseguiu conversar com o policial e então, vou mudar a questão lá do processo. E eu disse: como é que você sabe que seu pai vai fazer e resolver isso para você? Não, meu pai sempre fez assim. E você já ouviu fazendo alguma coisa nesse... meu pai é muito esperto, nem em barreiras ele fica. Às vezes tem barreira policial, ele já chega com a carteira de motorista, com a nota de 100 dentro da carteira. Então a gente começa a perceber que estrutura este homem de amanhã vai estar oferecendo aos seus filhos. Então este vírus, ele está nos convidando a ir para dentro de casa e está despertando outros tipos de vírus, que às vezes eu não estou conhecendo o meu filho. Eu estou com a minha esposa, mas a minha relação é muito atrativa. E muitas vezes eu estou pensando até em separar, porque eu estou confundindo o casamento com qualidade de relacionamento. E a qualidade começa primeiro conosco, porque ninguém dá do que não tem. Então, este vírus está nos convidando a nos trabalhar profundamente nos nossos múltiplos aspectos, né? Como um todo. E esse é um momento muito oportuno de nós estarmos buscando uma leitura edificante, né? Buscar momentos como esse que você está proporcionando, as lives. Quantas lives estão surgindo, profundamente esclarecedoras, né? Então, e você vai observar também, Mário,
a misericórdia de Deus. Porque também o Cristo diz assim, o que o Pai quer é a morte do pecado e não do pecador. O pecado é a ignorância. Então o que Deus quer é que todos nós nos esclareçamos. E o Cristo também diz assim, conheça a verdade vos libertará. Veja, depois do advento da internet, o mundo virou uma aldeia global. E você veja a misericórdia divina. Antes da pandemia chegou toda essa tecnologia, olha como nós estamos falando aqui, mais de 700 quilômetros quase de distância. Então o mundo já não tem mais distância. E outra, você vai observar, quando houve a gripe espanhola e as outras epidemias, as vacinas passaram a surgir depois de 30 anos. Não é? Você veja, a hanseníase, a lepra, né? Quantos anos levou? Não é? E assim por diante. Hoje nós estamos vivendo um momento, veja, há menos de 6 meses dessa pandemia, já tem vacina sendo testada. Então, olha o avanço, olha a providência divina, essa misericórdia, esse grande arquiteto do universo, nos trazendo, antes do problema, a ajuda chegando na frente. Perfeito. Muito, muito, muito bonito. Nós temos uma pergunta aqui, e ela pergunta assim, acho que até o senhor já respondeu, mas vou só colocar aqui. Pois não. Porque tem uma pessoa que mandou, acho que chama Fabi Card, deve ser Fabiana, alguma coisa assim. Sei. Por que sinto tanto medo quando tenho algum sintoma? Olha aí, a pessoa tá, né, fez esse tipo de pergunta. Olha, por que eu sinto tanto medo quando eu tenho algum sintoma? Provavelmente deve estar relacionado com esses sintomas do Covid. Às vezes a pessoa está tossindo, tem uma febre, e aí, né, eu acredito que seja nesse sentido. É verdade. É muito importante, em tudo que nós formos refletir texto e contexto. Né? O texto é eu tenho medo, quando eu tenho um sintoma. Agora, qual é o contexto? Na minha história de vida, possivelmente, eu vi alguém padecer de doenças, ou padecer de condições que não tinha recursos para se atender. Então é muito importante a gente remontar a nossa história. E a nossa história ela é um fator interveniente, mas não é um fator preponderante. Eu posso reescrever a minha história. Então aí a importância de buscar uma ajuda, buscar um esclarecimento, porque o sintoma ele é febre, é efeito. É importante remontar a causa. Então, por exemplo, medo, insegurança, rejeição, abandono, incapacidade, normalmente são questões que vêm da nossa infância, do nosso processo socioafetivo, socioeducacional. E quando nós formamos a nossa personalidade. As bases da nossa personalidade, segundo os teóricos da educação infantil, elas são formadas na nossa primeira e segunda infância. Então, e isso nós vamos levar para a fase da adolescência e vamos levar depois para a fase adulta. É como se fosse a infância é o alicerce da casa chamado Mário, chamado Lacordaire. Então isso tem um fator interveniente. Agora, você não é a sua história. A sua história interfere, porque filho de alcoólatra não quer dizer que tem que ser alcoólatra. Filho de bandido não quer dizer que tem que ser bandido. Nós podemos reescrever a nossa história. Então o medo, no primeiro momento, ele está ligado diretamente ao nosso instinto de defesa, de preservação da vida. Agora, quando este medo toma uma proporção avolumada, ela vem a ser até entrar em pânico, aí isso é patológico. Então, daí a importância de buscar uma ajuda. Por exemplo, você não vai atravessar uma rua sem olhar, porque você tem medo de ser atropelado. Então, esse medo ele é de preservação da vida, ele é natural. E a gente vai perceber que o medo ele tem uma intenção positiva, é nos proteger. Só que é uma pseudo-proteção. Porque o que vai realmente estar nos defendendo é o autoconhecimento. Eu vou buscar conhecer os meus medos, meus sintomas, em que momento que vem este medo, medo de que eu tenho, como é que esse medo atua em mim. Não é? E uma das técnicas para que nós possamos trabalhar este medo é uma técnica muito simples, porque a nossa mente ela funciona dentro de uma estrutura de pensamentos, chamado crenças, conforme a neurolinguística.
E crenças, ela não vem a ser fatos. A crença é a roupa que eu visto o fato. As crenças, elas estão para nós, assim como o Word, o Excel, o PowerPoint, o Windows, o Linux está para o computador. O cérebro é uma máquina, ele precisa de um programa. Então, quando eu tenho uma crença limitadora, não dou conta, não consigo, não sou capaz, isso inibe o nosso potencial criativo. Então, aí eu fico com medo, eu tenho taquicardia, eu tenho sudorese, as pernas amolecem. Então, é importante eu buscar uma ajuda. Agora, quando eu estou trabalhando, e você colocou muito bem, porque não tem como eu deletar o que eu tenho no cérebro, porque dentro de nós não tem mapa de derrota. Dentro de nós tem fatos. Então, os nossos erros são experiências nos convidando a refletir e aprender sobre eles. Então, o que é o erro diante da lei da vida? É uma experiência. Então, quando nós vemos o nosso erro como uma coisa, como algo pernicioso, aí nós entramos em vários sintomas fruto das crenças limitadoras. E as crenças essenciais são aquela: eu posso, eu sou capaz, eu mereço. Se o Mário está conseguindo, eu também posso conseguir. Deixa eu ver como que ele fez. Então eu vou ficar numa relação com você, tomando você como referência, não como competir. Ou muitas vezes, comparando. O Mário é inteligente, eu não, ele dá conta e eu não. Pronto, puxei meu tapete. Agora, quando eu tomo você como referência, é diferente. Olha, interessante, olha o jeito que ele fala. Eu não tinha pensado desse jeito. Deixa eu observar o jeito que o Mário está agindo. Então, nós aprendemos. Isso é lei de sociedade. Então, nós aprendemos também na relação com o outro. E o erro, você vai observar, por exemplo, o nosso cérebro, que é essa máquina. Aliás, nós moramos numa casa psicotrônica. Psico, ela é alimentada pelos pensamentos e ela tem muitos movimentos que ela já faz automaticamente. Por exemplo, você tem o seu celular. Você usa todas as funções do celular? Difícil. Não, primeiro porque eu não sei. Né? Me falta conhecimento. Da mesma forma é o nosso cérebro. Né? Segundo os neurocientistas, você pode enfileirar 10 quilômetros dos computadores mais possantes, não chega a 10% da capacidade cerebral. Então você veja a casa que nós moramos. Então nós temos aqui atrás do cérebro chamado cerebelo. Você vai jogar uma pedra numa manga, você erra feio a primeira pedra. Para o cérebro não é um erro, é uma referência. Ele pega aquela referência, mede onde está a manga, depois você joga de novo. Ele abre mão do passado, daquela referência do passado, pega aquela mais atual e calcula, a terceira você acerta. A criança, ela vai andar, ela cai. Aquele tombo não é de jogar fora. O cerebelo registra, a próxima vez ela cai, já não cai do mesmo jeito. Daqui um pouco ela está engateando. Assim é a vida. Então os nossos tropeços, os nossos erros, são experiências nos convidando a fazer diferente. E você disse a outra questão da crise. A palavra crise é uma palavra grega que significa desafio. Tira a letra S da palavra crise, o que fica? Crie. Então está nos convidando a criar um jeito diferente de pensar, criar um diferente de agir. Por exemplo, nós entramos em crise financeira. O que você vai fazer? Você vai fechar o gargalo de onde está saindo o dinheiro. Se não tem como entrar, os filhos tudo vão dormir tudo no mesmo quarto, vão economizar energia, vai ligar só um ar-condicionado. Não é? Você vai entrar, você vai apagar a luz. Então, veja, a crise, da mesma forma, é a crise emocional. Então, neste momento que nós estamos de pandemia, nós estamos sendo convidados a desenvolver um jeito diferente de nos relacionar. Né? Veja a escola. A escola agora online. Nunca professor esteve tanto valor como agora. Ou seja, reconhecer o seu valor. Porque todas as profissões tiveram um professor. Os enfermeiros, o lixeiro, o médico. Então nós vamos perceber, olha quantos benefícios esse vírus está nos trazendo. Muito bom.
Olha, temos uma pergunta aqui, ó. O Nilson fez Pois uma não. pergunta assim: qual o papel da respiração no controle de pensamentos negativos, né? Porque às vezes a pessoa, eu acredito que no sentido que ele quis dizer é papel da respiração no controle de pensamentos ruins. Ok? Muito interessante. Por quê? Porque quando você presta atenção na sua respiração, na neurolinguística diz que você muda de padrão mental. Então a gente fica numa falação interna ou numa monoideia. Vai aqui uma técnica para nos ajudar, principalmente o companheiro do medo. Primeiro, medo. Medo é uma energia. Se o medo é uma energia, quem foi que criou esse medo? Cada um criou o seu. Então eu sou o dono do meu medo. Então uma técnica para nos ajudar e mudar o padrão mental, porque não tem como deletar o que a gente tem no cérebro, uma técnica é o seguinte: a gente reconhecer a nossa dificuldade, acolhê-la e fazer um processo de transmutação e de mudança. Então, uma técnica é o seguinte, ó, por exemplo, ó, isso serve para qualquer tipo de sentimento. Ó. Meu medo, você é uma energia. Fui eu quem lhe desenvolvi. A sua intenção positiva é me proteger. Está tudo bem? Eu te acolho com carinho, com responsabilidade e te envolvo na minha energia. Qual que é o contrário do medo? A coragem. A coragem. Te envolvo na energia da coragem. Só de falar da coragem, você já conectou, porque o cérebro trabalha por associação, comparação, generalização e eliminação. Por exemplo, se eu tenho uma crença que criança dá trabalho, eu vou eliminar toda a possibilidade da criança não dar trabalho. E se ela ficou quietinha entre nós dois, eu vou dizer, Mário, ela só ficou quieta, ou ela ficou com medo de você, ou ela ficou constrangida, mas você vai ver que ela vai aprontar. Outra posição do medo, generalização, quando eu estou do cérebro, quando eu estou com medo, parece que a minha vida tudo é aquilo. Quando eu estou sentindo incapaz, parece que eu nunca fiz nada certo na minha vida. Então ele generaliza e associa. Então veja, tá vendo? Não deu certo ontem. E agora, o que vai ser de mim? E aí nós entramos num processo depressivo. A depressão vem do fator de eu ter dificuldade de deixar o passado passar. E normalmente, quem tem um padrão depressivo, porque tem um padrão, ninguém é depressivo. Ninguém é doente, nós somos saúde. Então, a pessoa que tem um padrão depressivo, ela também tem um padrão da ansiedade. Porque ela pega as cores sombrias do passado e pinta o futuro. Ó. Não deu certo ontem, o que vai ser de mim amanhã? Então, o que acontece? Eu fico numa relação pendular. E eu perco, deixo de ver o aqui e agora. E a nossa mente fica flutuando. Então, uma outra técnica é justamente esta. Olha, minha ansiedade, você é uma energia. Fui eu quem lhe desenvolvi. Eu te acolho com carinho e te envolvo na minha energia da serenidade, da calma. E essa, por isso que quem fez a pergunta, esse companheiro, tem toda a razão. Quando você presta atenção em você, no sintoma do seu corpo, você desconecta emocionalmente e você vincula a outros sintomas. Então, é importante você, num processo negativo, você se vincular numa experiência positiva. Perfeito. Olha aí. Muito importante, muito boa dica, viu, Nilson? Olha aí. O Paulo fez uma outra pergunta que eu acho que também a resposta deve ser... Ele falou assim, como se desvencilhar de crenças, né, que são eternas? Ele coloca, não sei, ele coloca como eternas a crença? Ótimo. Crenças externas são as positivas. Né? Porque o bem não tem vencimento. Agora, eu penso que o que ele quis falar, desvencilhar de crenças limitadoras. Então, eu pergunto, como é que a gente substitui uma ideia ruim? Uma ideia boa. Pronto, isso aí a gente responde pé nas costas, não é verdade? Acho que Agora, sim. como é que eu vou saber a ideia boa? Vem justamente o que a gente joga fora. Se eu for falar para você, Mário, eu estou com uma empresa que está indo à falência. Eu lhe contratei, você é o meu consultor. O que você vai me mostrar para eu levantar a empresa? Que eu fiz de certo ou de errado? Vai mostrar o erro para depois onde você vai acertar. Pronto, justamente. Então, o que acontece? A gente foge de ver o erro.
E eu tenho dois jeitos de lidar com isso. Um é assim, como é que pode? Eu sou um burro mesmo, um incapaz, levando a minha empresa à falência esse tempo todo e agora estou pedindo a ajuda do Mário. Ou eu posso dizer assim, isso é crença limitadora. Crença proativa. Olha que bom, como eu sou inteligente. Esses anos todos, sem perceber, estava levando a empresa à falência, mas olha onde eu cheguei. Imagina da agora para frente com toda a orientação do Mário, onde eu vou poder chegar. O que mudou? O fato? Não, a forma de ver o fato. Então, como que eu substituo uma ideia ruim por uma ideia boa? Como é que eu sei qual é a ideia boa? Analisando a ideia ruim. Porque se a ideia ruim é redonda, não adianta eu querer enfiar uma ideia boa quadrada. Então eu vou desenvolver uma ideia boa, redonda e pôr no lugar. Por isso que ninguém dá receita para ninguém. Porque a gente receita, a gente dá para bolo. E cada um tem o seu jeito. Não é verdade? Então veja, o jeito que você conduz a sua vida é o seu jeito. Agora, o que eu posso, do jeito que o Mário faz, o que serve para mim? O que pode me ajudar? Olha, o Mário chegou onde chegou, como que ele fez? Então eu vou buscar como referência. Agora, copiar ninguém, porque Deus é amante da diversidade. Não há ninguém igual a você, Mário, no universo. Nós somos seres únicos. Não somos os únicos, mas somos únicos. Muito bom, perfeito. Uma outra questão que aí já é minha pergunta mesmo. Opa, faz favor. Muitas pessoas se vitimizam e jogam a culpa. Vamos dar um exemplo. Pô, meu time perdeu, culpa do juiz que roubou, né? Ou, isso aqui não tá dando certo, mas aquela pessoa lá tinha que fazer aquilo, não fez, Então a gente tem esse costume de se vitimizar e a gente acha que a culpa do nosso fracasso muitas vezes não é nossa e joga para uma terceira, para uma outra situação, olha, mas não deu por causa disso, e fica com essa questão da gente não aceitar, né, às vezes que a gente errou e fica julgando, culpando outros. Ok. Né? Você está falando de um curso que eu estou dando, esse sábado, final de semana, sábado vai ter um curso, chama Autotransformação e Programação Emocional, e justamente é o modo desse curso. Por quê? São 3 postulados. Nunca colocar a responsabilidade no outro, nas situações, por tudo aquilo que eu penso, faço ou eu quero fazer. Por quê? Só você é o dono das suas escolhas. E toda queixa e lamentação, ela ocupa o lugar do pensar responsável. O outro postulado é o seguinte, olha, todo poder é autoconcedido. O Mário tem todo o poder do mundo. Sobre quem? Sobre você mesmo. Você é o dono das suas escolhas. Não é? Isso é tão forte que muitas vezes, por eu não me assumir, eu deixo de desfrutar as minhas próprias conquistas. E a outra questão é, nada está tão bom que não possa ser melhorado. Porque às vezes nós nos acomodamos dentro de uma visão limitadora e nos limitamos. Mas quanto mais você cresce, a sua energia vai gravitar em torno das pessoas que giram à sua volta, as convidando também a crescer. Então é muito importante nós nos autorresponsabilizar. Eu atendi um tempo atrás um advogado de 56 anos. Ele dizendo o seguinte, olha, eu vivo uma vida vazia. Eu tenho tudo que o dinheiro pode comprar. Ele diz, nem a minha profissão eu fiz por causa de mim, eu fiz pelo meu pai. Veja, e até meu casamento, eu casei porque minha mulher ficou grávida, eu engravidei minha mulher. E eu perguntei, você namorava quanto tempo? 3 anos. Eu disse, primeiro, você fez direito? Foi por causa do seu pai? Foi. E tanto é que tudo que eu tenho foi o direito que me deu. Mas eu não me sinto realizado. Eu fui e perguntei, quem é que fez o vestibular? Fui eu, não foi seu pai? Quem fazia as provas para você? Claro que fui eu. Aliás, eu fui um dos melhores alunos. Falei, então quem é que quis que você fizesse direito? Então tem uma lei chamada Lei de Permissão.
A pessoa, quando ela fica focada no outro, ela não se permite viver a vida dela e desfrutar das conquistas que ela efetivou. A hora que eu coloquei isso para ele, ele pensou, nossa, eu nunca tinha pensado desse jeito. Mudou o fato? Não. Mudou a forma de ver o fato. Aí nós vamos ver as crenças limitadoras. Né? Então isso é muito importante. Perfeito. E olha, eu falo para o senhor que aconteceu isso comigo também. Meu pai foi uma pessoa, uma referência no judô, primeiro campeão mundial, professor da universidade. Eu sempre fui chamado de Mateuzinho. E isso me incomodou até um certo ponto da minha vida. Isso pesou muito. Mas depois a gente começa a aprender a lidar com isso de uma forma diferente. Mas você não começou foi a fazer fácil. seu voo solo, justamente. É isso mesmo. Isso. Por isso que é muito importante eu me autorresponsabilizar, porque senão eu entro no vitimismo. Porque o Criador não cria ninguém coitadinho nem incapaz. Né? Você veja o que o Arquimedes disse: dai-me uma alavanca e um ponto de apoio e eu moverei o mundo. É uma realidade. Então você vai observar que nós temos todo o poder do mundo sobre nós mesmos. Né? Então, daí a importância da pessoa se autoacreditar, dela se autovalorizar, se autorrespeitar. Porque senão eu entro justamente no que você colocou, no coitadismo, no vitimismo. Né? E Deus não cria ninguém capaz, não é? Perfeito. Tem mais uma pergunta aqui, acho que é a nossa última pergunta, porque nosso tempo já está se esgotando. Passa rápido. Ah, é? Ah, então. Mas vamos lá. Ó, tem uma pergunta do professor Carlos. Como lidar com a procrastinação? Ele Sim, então. fez essa Nós temos pergunta. isso. Nós temos dois movimentos psicológico e emocional. Nós temos o tempo cronológico e o tempo psicológico. Tem pessoas que não têm o tempo cronológico, mas ela tem o tempo psicológico. Ela diz assim: você pede para ela fazer alguma coisa, ela diz: olha, deixa eu ver, eu vou acordar mais cedo, meia hora, dá para eu fazer sim. Porque ela tem o tempo da força da vontade. Então a procrastinação vem da motivação por afastamento. Nós temos dois níveis de motivação: motivação por aproximação e motivação por afastamento. Motivação por aproximação, por exemplo, se eu falar para você assim: Mário, vai ter um campeonato de judô, olha, internacional, agora em Sorriso, você vai ou não? Estou indo. Pronto, por quê? Você faz parte da sua sintonia. Agora, se você não gosta de pescar, você, Mário, vai ter uma pescaria, rapaz, olha, vai ter um prêmio, por mais alto que seja o prêmio, você não interessa. Você até fala, vamos, mas você vai ficar enrolando. Então, isso aí, por exemplo, a minha mesa. Ah, eu não vou arrumar minha mesa, não, porque vai dar muito trabalho. Motivação por afastamento. Então, a procrastinação, eu fico vendo o trabalho que dá eu realizar tal coisa. Exato. A motivação por aproximação, eu vejo quanto eu ganho, quanto vai ser bom para mim. Por exemplo, para você passar no concurso da universidade, você renunciou seus horários, você renunciou momentos com a tua esposa, você... Veja, mas por que você fez? Porque você já se via, ó, como reflexo como do seu próprio pai, olha, foi professor universitário, e eu quero isso para mim. Então você se motivou por aproximação, em virtude das suas referências. E está muito ligado também à crença limitadora de que você tem que fazer. Quando eu vejo por obrigação, eu vou procrastinar. Quando eu faço porque eu quero fazer e eu me faço com o que eu estou fazendo, eu me motivo. Eu sei o quanto que isso vai ser bom para mim, o quanto isso também vai ser para as pessoas. Veja, olha, você, diante da pandemia, o que você fez? Pô, vou ocupar meu tempo. Você começou a fazer as lives. Então, o que é isso? Motivação por aproximação. E muitas vezes você convida certos companheiros para fazer com você, vai, não, olha, eu não tenho jeito, mas eu não tenho assunto, olha, mas olha, você escreveu tantos livros, mas eu não tenho jeito de falar. Então, muitas vezes a pessoa se acomoda naquele horizonte. Por quê? E aí a gente vê aquele postulado: nada está tão bom que não possa ser melhorado. Perfeito. Doutora Coder, olha, temos várias
agradecimentos aqui. Amanda pedindo que o senhor participe de novo, porque gostou demais aqui, fantástico, incrível. Parabéns, precisamos de mais lives desse tipo, né? Então, assim, ótimas reflexões. Eu fico agradecido demais por a gente poder ter essa conversa, muito aprendizado. Eu só tenho que agradecer ao senhor por estar aqui com a gente. E nosso tempo está acabando e para finalizar, eu tenho que fazer um agradecimento muito especial e convidá-lo. O Evaldo já fez um convite e falou assim, Mário, por favor, convide-o para vir para Sinop, né, visitar os amigos aqui. Então, ele já mandou um recado também. Obrigado. E agradeço o senhor e faço aí. Mário, eu que agradeço com todo carinho, meu irmão, essa oportunidade. E continue, Mário. Olha, o maior investimento que a gente faz é no trabalho do bem. Esse é o investimento permanente. Então, nós não sabemos quem está do outro lado nos ouvindo. Então, nossa função é semeadura. A germinação não nos pertence e nem a colheita. Porque existe uma lei do universo que é a lei de causa e efeito, a lei do retorno. Aquilo que você faz volta para você. Nós somos herdeiros de nós mesmos. Então, que tenha outras pessoas tendo iniciativas como você teve, tá? Que isso é muito importante. Tá? Eu tenho só a agradecer essa oportunidade de estar com você, de conhecer mais de perto. Tá? E meu abraço a essas almas queridas aí de Sinop, que eu tenho muito carinho e muita saudade. Tá? Muito obrigado. Nosso Gilmar. E aí vai, né? São tantos, né? E nosso abraço, nossa gratidão. Muito obrigado. Então, tá bem? Até uma Jesus próxima. abençoe o seu lar e dê muita paz. Obrigado igualmente e boa noite. Obrigado, gente, boa noite a todos. E depois a gente passa aí os nossos próximos conteúdos. Doutor Lacordaire, muito boa noite. Paz. Muito obrigado. Gratidão. Meu abraço a você e a todas essas almas queridas. Obrigadão. Forte abraço. Obrigado. Tchau, tchau. Obrigado. Boa noite. Tchau.